Bom dia, Pai do Senhor, irmãos e irmãs. Eu estou aqui para me relatar um sonho que eu tive do arrebatamento no ano de 2018, onde eu estava, chegava no local onde parecia um comérciozinho e tinha um salão enorme. Estava eu, a minha irmã, meu cunhado, e no sonho eu tinha um bebê de aproximadamente 5 meses por aí. E eu lembro que eu tinha o carrinho dele era roxo e eu caminhava para colocar assim na lateral desse local para não atrapalhar a entrada e nem saída de ninguém. E eu peguei e passei pela cozinha e na cozinha tinha um homem, né, passando pano. E ele passava o pano no chão assim com muita força, assim com raiva para para me pisar em cima do pano e cair. E eu fiquei pensando comigo, eu falei, mas por que será que ele quer me derrubar? Por que que ele tá fazendo isso, né? Passando pano assim. Aí eu pensei comigo, deve ser o carrinho, né, que eu coloquei ali. Aí eu peguei, coloquei o carrinho mais para perto da parede, para não atrapalhar a entrada e nem saída de ninguém. E na hora que eu voltei, de novo pelo mesmo lugar que eu fui, ele passava o pano com mais força, assim, com raiva, e para mim cair. Aí eu caminhava no sentido da minha irmã e do meu cunhado, e ela tinha ficado com meu bebê no colo. Aí ela foi e disse assim, o que que foi, Malena? Né? Meu apelido lá em casa é Malena. Aí eu falei assim, eu não sei, aquele homem ali tá passando o pano assim no chão, tentando me derrubar. Aí eu peguei e saí. O meu bebê ficou com ela lá e o meu cunhado. Eu peguei e saí pro lado de fora e saí caminhando. Era tipo um campo assim, tinha uns morrinhos, né? E o campo era limpo, cheio de árvore, assim, do tamanho de um pé de caju, mais ou menos, médio. Assim, o caminhozinho era bem limpinho. Eu não sabia onde dava, mas eu segui aquele caminho. Fui descendo aquele morrinho e cheguei na beira de um rio, tipo um rio, um banho que tinha lá. Parecia um banho lá da minha cidade, lá de Rondônia, é, chamado 21. Parecidíssimo com aquilo. O que não tinha era só as tábuas. Eu chegava na beira desse local. Aí eu reparava que em cima das tábuas tinha umas 10 mulheres e todas elas estavam de biquíni e elas estavam de bruço, né, pro chão assim, como se estivesse pegando sol. E eu chegava lá e elas não se mexiam, não se movimentavam em nada. Eu pensava comigo, falei, será que essas mulheres estão mortas? Aí, de repente, aquele homem que tentou me derrubar no início lá, ele chegava por detrás de mim e fazia sinal para essas mulheres, para elas continuarem como elas estavam, fingindo que estavam mortas. E a primeira mulher no canto de lá pegava e erguia a cabeça. E ele fazia sinal para elas continuarem do jeito que estava, fingindo de morta. Aí de repente elas começavam a levantar de uma em uma. A primeira de lá que levantou a cabeça primeiro levantou e caiu na água. E assim sucessivamente as outras tudinho pularam na água, também saíram andando por rumo de lá, do outro lado lá, e uma atrás da outra. Aí elas chegavam lá do outro lado, tinha uns capim e tinha umas árvores bem altas. E elas ficavam observando aquilo, mas outras pessoas admirando aquela mata. E eu pensava comigo, né? Eu fiquei lá em cima da tábua, lá onde elas estavam, e eu pensava comigo, será o que que elas estão vendo lá do outro lado, que elas estão admirando tanto isso daí? O que que é? Será? Aí o vento dava e eu esticava assim para me ver o que que era que estava acontecendo, o que tinha lá do outro lado e não conseguia ver, e elas continuavam paradas lá, olhando, admirando aquelas árvores, como se estivesse vendo além daquelas árvores, alguma coisa assim, sabe? Bem, uma coisa assim maravilhosa, como se estivesse admirando algo que eu não conseguia ver. E o vento dava de novo e eu me erguia de novo assim para me ver o que que tinha além daquelas árvores lá que ela estava admirando. E de repente eu via que tinha um galpão bem grande, sabe? Bem grande mesmo, mas ele estava coberto todinho de lona preta, sabe? O telhado aí descia aqui pela lateral assim e aqui do lado e só ficava essa lateral aqui aberta.
todo de lona preta. E eu falava, ah, mas é isso que elas estão admirando, porque no sonho eu sabia que tinha sido alguém da minha família que tinha feito aquilo lá. Eu falei, mas elas estão admirando isso daí, esse barracão aí de lona, né? Aí, de repente, eu já me vi em um outro local também, parecido lá na minha cidade. Lá tem um supermercado chamado Araújo, e na rua de trás, assim, aí tem a rua de trás do mercado, e aqui na lateral tem uma outra avenida, né? Aí parecia Raimundo Cantuária lá, lá da minha cidade. Só que o dia tava bem turvo, 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 mesmo assim você não via nada, nada, nada de nuvem no céu. Sabe aquele tempo fechado, assim como se vai dar um temporal, o tempo bem frio, assim, que eu tô morando aqui no sul no momento, né? Já tô com 6 anos aqui. Então, quando é dia bem frio mesmo, e fica idêntico, né? E geralmente, quando fica assim, eu lembro desse sonho que eu tive. E o dia assim, bem turvo, assim, como se fosse dar um grande temporal, uma grande tempestade. E eu notava que tinha algo estranho, percebia, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, tem algo estranho nisso, Senhor. E eu pegava e ficava olhando, aí eu olhava aqui pro lado assim, eu vi os ônibus passando cheio de gente, sabe? Eu vi as pessoas, o ônibus estava lotado, as pessoas sentadas lá ouvindo com um vídeo no ouvido, fone no ouvido, e o meu filho. E eles continuavam a passar aqueles ônibus. Aí eu ficava observando, eu falei, mas não é possível que as pessoas não estão percebendo, que as pessoas não estão vendo isso. As pessoas agem como se nada tivesse acontecendo, tem alguma coisa errada. E eu começava a observar e de repente assim, eu via que tinha tipo um pé de castanheira, que tem muito lá pro norte. E eu ficava observando e do meu lado esquerdo tinha essa castanheira e do meu lado direito tinha uma avenida onde tinha um monte de... Parecia lancheria, né? Aqueles barzinhos que as pessoas botavam as mesas assim na calçada e ficavam lá. E eu ficava observando, falei, mas será que essas pessoas não estão percebendo, não estão vendo? E de repente, eu ficava observando aquilo, observando, e de repente eu via que subia um homem por detrás daquela castanheira, e eu ia acompanhando, acompanhando, acompanhando ele até ele chegar na árvore, nos galhos daquela castanheira. E dali eu falei assim, um arrebatamento, e eu pegava e saía, e eu ficava observando do outro lado, e continuava aquelas mesas lá, aquela multidão de gente sentada naquelas mesas. Aí eu pegava e falava, meu Deus, será que essas pessoas não estão vendo o que está acontecendo? E eu ficava observando, eu falei, Jesus. Aí, de repente, eu via que subiu uma mulher e ela subia assim, até meia deitada, assim, que ela tava de blusa rosa, calça azul, e subia. E eu dizia, o arrebatamento. Aí, depois, eu já me via lá na casa, tipo, num lugar assim, onde era coberto de palha, e tinha umas mesas lá e umas pessoas lá, como se nós já estivéssemos na grande tribulação. Aí eu sei que aqui do lado era a minha casa e aqui era era esse local, né, que parecia tipo um restaurante, tinha umas mesas lá e eu olhava para um lado, olhava para outro e assim eu tava conversando com a minha irmã e mais uma outra pessoa. Eu não lembro quem era. Aí eu sei que era grande, né? Porque quando o terreno é assim em declive, as pessoas levantam com tijolo e eu sei que dava bem aqui em mim, né? Eu sou baixinha, eu tenho 1,53 m. Então, dava bem aqui, eu não conseguia subir lá. Aí, quem tava lá? Aquele mesmo homem que tava lá no início do sonho. E depois chegava lá na beira daquele rio. E ele olhava bem dentro do meu olho. E eu não tinha o que fazer. Eu peguei, ele esticava a mão e eu pegava e esticava a minha. E ele me puxava para cima ali, né? Aí eu peguei e saí caminhando pro meio da rua. E eu caminhava lá pra rua e ficava observando, olhando pro céu, tudo turvo, tudo estranho. Aí, de repente, eu vi, né, dois anjos, bem grande mesmo, assim, aproximadamente de 2 metros de altura eles tinham. É como se eu visse eles, assim, da altura de um teto de uma casa, a distância que eles estavam de mim, assim, do tamanho, uns 2 metros de altura. E eu começava a gritar, né?
porque naquele local que parecia um restaurante assim, é como se estivéssemos na grande tribulação. E a minha irmã estava cozinhando para aquelas pessoas. E tinha um fogão de barro, né? Um fogão de barro assim. E eu via que lá em cima do fogão de barro assim, tinha 2 pratos de comida. E eu começava a gritar pela minha irmã. Eu dizia: Lira, 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 vem ver, vem ver. Aí ela pegava, saía lá na beira da rua lá. Aí eu dizia: Lira, vem ver, 2 anjos, 2 anjos. Aí ela chegava lá e ela só falava assim pra mim: é mesmo. E saía de novo, entrava lá pra onde ela tava, lá. E eu continuava observando, observava, se olhava pro céu. Aí quando eu via de novo, tinha mais 2 anjos, só que esses eu via bem pequeno mesmo, bem pequeno, no canto de lá assim. Eles estavam em prontidão, um do lado do outro. E quando da fé eu via que saía um, né, todo de branco assim, ele tinha tipo uma faixa vermelha aqui e tinha uma coroa, né, na cabeça assim de ouro, e ele saiu. Eu falei: Lira, Lira, tem mais, vem ver, vem ver. E ela não ia, não foi ver o que era. Eu dizia assim: um arrebatamento, é o arrebatamento. Aí de repente eu pegava, eu dizia assim: é o arrebatamento, Senhor, agora é a minha vez, me leve. Aí de repente assim, como a minha casa era do lado assim, e o meu bebê ali já tava tipo uns 11 meses engateando, quando a criança começa a dar os primeiros passinhos assim, que cai, não cai, e a calçada era assim, declive, descendo assim, e eu disse assim: vem meu bebê, vem, agora é a nossa vez, é a nossa vez. E eu pegava meu bebê, eu botava no colo e botava aqui, ele aqui, e ficava assim: Senhor, fechava meus olhos, abraçava ele: Senhor, é a minha vez agora, me arrebate, Senhor, me arrebate, é a minha vez. E eu me imaginava subindo, sabe, assim, tipo, rodando, subindo assim, e nada disso acontecer. E eu abri o olho, eu continuava no meu lugar, eu dizia: anda, Senhor, me arrebate, é minha vez. Eu já falava assim, meia brava: me arrebate, agora é minha vez, me leve, me leve. E eu pegava meu bebê aqui, colocava no colo assim, me imaginava subindo de novo, e abria meus olhos e continuava no mesmo lugar. O meu bebê sumiu, né? Eu creio que... Creio não, ele foi arrebatado, mas eu só sei que ele sumiu e eu fiquei. Aí eu pegava e ficava, né, de repente assim, já se transformava aquele local ali, tipo numa ladeira também que tem lá na minha cidade, numa praça, tem a praça Plácido de Castro lá, e atrás da praça tem uma rua que sobe assim, uma ladeirona, né? De repente se transformava em um muro, igualzinho que tem um muro lá, e tipo uma praça em cima assim, e de repente começou, sabe, ficava assim, preto, preto, preto mesmo, mas só adolescentes na faixa de 12 a 15 anos, irmãos. Mas era muitos mesmo, e eles estavam todos de preto, sabe? Tudo rebelde, assim, aquele jeito bem rebelde. E eu ficava revoltada quando eu via aquilo, aí aquilo lá se transformava nisso, e tinha uma escadinha assim que subia, e eu subia revoltada, com raiva, e falava assim: vocês estão achando ruim agora? Pois vocês vão ver o que é ruim agora, na grande tribulação. E eu escutava quando uma menina falava assim, uns 12 anos aproximadamente, ela falava assim, eles se gloriavam, admiravam das coisas erradas que faziam. Eles diziam: tu não viu aquele lá que eu furei? E aquele outro lá que eu fiz isso? Desse jeito assim, aquilo lá me revoltava de um tanto. Eu dizia para eles assim, falei: vocês estão achando que estão ruim? Vocês vão ver o que é ruim é agora. Agora que a gente vai na grande tribulação. Agora vocês vão ver o que é coisa ruim. Aí eu pegava e entrava naquele local de novo que parecia um restaurante. E quando eu entro, que eu vejo quem está sentado do lado de lá, na primeira mesa da ponta de lá, era aquele homem. E aquele homem estava com os olhos fitados em mim, ele estava firme assim, a primeira pessoa que eu vi, irmão. Aquilo me bateu uma vergonha assim tão grande. Eu pensava comigo: meu Deus, o que as pessoas vão achar de mim agora, Jesus? O que vão achar de mim? Eles vão dizer: tu não era crente? Como é que tu ficou? Como é que tu tá aqui?
E aquilo me bateu uma vergonha. E eu caminhava até o meio dali. Eu olhava para o lado, assim, olhava para o outro, sabe? Olhava lá em cima do fogão, lá aqueles 2 pratos de comida. Olhava as pessoas conversando. Via a minha irmã lá em pé. E eu pegava, parava bem no meio e começava a rodar, sabe? Olhar para cima. Eu dizia: Senhor, meu Deus, e agora o que vai ser de mim, Senhor? Eu fiquei, Senhor, o que vai ser de mim nessa grande tribulação? Jesus, eu fiquei. E Deus me fazia saber por que que eu tinha ficado. Ele falava, eu falava com a minha boca e rodando ali, e eu dizia: Senhor, eu fiquei porque eu não perdoei minha mãe, Senhor, eu fiquei porque eu não perdoei minhas irmãs. Deus, vai agora, o que vai ser de mim nessa grande tribulação, Jesus? O que que vai ser de mim? Ai, chega. Aí eu peguei, irmão, acordei bem nessa hora, sabe? Meu coração parecia que ia sair pela boca, que nem tá agora aqui, né? Porque só a gente rever, lembrar de tudo, assim, a gente fica bem, né, angustiado, né? Porque você saber que você vai ficar, a gente, por coisas mínimas, mínimas mesmo, porque como ele dizia pra mim que eu tinha ficado, porque eu não tinha perdoado minha mãe, porque eu tava chateada com a minha mãe, sabe? Chateada porque eu vim pra cá pro sul e deixei ela lá na minha casa, e o meu filho mais velho ficou lá, e ela acabou saindo de lá, foi lá pra outra minha irmã, e tinha acontecido umas coisas lá com a minha irmã, sabe? Eu fui com intenção de ajudar, eu fui orar por uma irmã minha, e as outras se revoltaram, e aquilo lá me machucou muito, muito, muito mesmo, sabe? Eu fiquei muito chateada, Deus sabe, Deus falou pra mim que eu tinha ficado por conta disso, porque eu não tinha perdoado a minha mãe, porque eu não tinha perdoado minhas irmãs pelas aquelas coisas, sabe? E quando eu tive a oportunidade de ir lá, eu fui lá pedir perdão. As que eu não vi, eu pedi perdão, né? Porque foram 3 na realidade, né? Que ficaram chateadas comigo. E eu pedi perdão para cada uma delas. Amém, irmão. Vamos nos preparar, que Jesus está voltando, não é brincadeira, não é brincadeira. E quem quiser divulgar esse vídeo, pode divulgar para tudo que é lugar, não importa. O importante é que a palavra do Senhor seja pregada, que as pessoas sejam alertadas, que as pessoas possam abrir seus olhos, sabe? Porque Jesus não tarda, não tarda. Os sinais estão aí na nossa cara. Só não enxerga quem não quer. Amém.